Meus amigos, nesse vídeo eu gostaria de ler um discurso do apóstolo, um apóstolo do Senhor, David A. Bednar, do Quórum dos 12 Apóstolos. É um discurso que mudou meu modo de ver as coisas. As coisas como realmente são é o título do discurso de Elder Bednar. Nosso destino divino em, abre aspas, a família, proclamação ao mundo, fecha aspas. A primeira presidência e o conselho dos 12 apóstolos declararam que, como filhos e filhas espirituais de Deus, aceitamos seu plano, segundo o qual seus filhos, os filhos de Deus, poderiam obter um corpo físico e adquirir a experiência terrena a fim de progredir em rumo à perfeição, terminando por alcançar nosso destino divino como herdeiros da vida eterna. Fecha aspas, ponto. Observem a importância primordial da obtenção de um corpo físico no processo de progredirmos rumo a nosso destino divino. A importância de um corpo físico. O profeta José Smith ensinou claramente a importância do nosso corpo físico, a importância de nós termos um corpo físico. Vamos ver o que ele falou. Abre aspas. Viemos a este mundo com o objetivo de obter um corpo e poder apresentá-lo puro diante de Deus no reino celestial. O grande princípio de felicidade consiste em ter um corpo. O diabo não tem corpo e esse é o seu castigo. Não tendo um corpo é o castigo. O castigo do diabo é ele não ter um corpo. O diabo fica contente quando pode obter o tabernáculo de um homem e quando foi expulso pelo Salvador, pediu para entrar numa manada de porcos, mostrando que preferia o corpo de um suíno a não ter nenhum corpo. Lembram? Todos os seres com corpo, todos os seres que têm um corpo, possuem domínio sobre os que não têm um corpo. O diabo não tem poder sobre nós, a menos que o permitamos. No momento em que nos revoltamos contra qualquer coisa que vem de Deus, o diabo assume o poder. Ponto, fecha aspas. Isso foi José Smith quem disse. E o Elder Bednar, ele continua. Nosso corpo físico permite uma amplitude, profundidade e intensidade de experiências que não nos eram possíveis em nossa existência pré-mortal, enquanto nós éramos espíritos lá. O presidente Packer, Boyd K. Packer, que ele era presidente do Quórum dos 12 na época, né? Agora não. O que ele ensinou? Dois pontos, abre aspas. O espírito e o corpo estão combinados, de modo que o corpo seja um instrumento da mente e o alicerce de nosso caráter. Portanto, o relacionamento que temos com as pessoas, nossa capacidade de reconhecer a verdade e de agir de acordo com ela, bem como nossa capacidade de obedecer aos princípios e às ordenanças do Evangelho de Jesus Cristo, são ampliados por intermédio de nosso corpo físico. Ponto. Na escola da mortalidade, diz Elder Bednar, na escola da mortalidade, sentimos ternura, amor, bondade, felicidade, tristeza, frustração, dor e até os desafios de limitações físicas, de modo a preparar-nos para a eternidade. Tudo isso acontece para nos preparar para a eternidade. Em termos simples, há lições que precisamos aprender e experiências que precisamos ter segundo a carne, entre aspas. Como descreve as Escrituras. Pode ler isso em Alma 7, no livro de Mormon. Alma capítulo 7, do 12 a 13, ou então 1 Nefe 19, 6. Os apóstolos e profetas sempre nos ensinaram a importância temporal e eterna de nosso corpo. Paulo declarou, dois pontos, abre aspas, olha o que o apóstolo Paulo falou. Não sabeis vós que sois o templo de Deus
e que o Espírito de Deus habita em vós? É uma pergunta. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. Fecha aspas. Está em 1 Coríntios, no capítulo 3, 16 ao 17. Lê lá no Novo Testamento, 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17. Nesta dispensação que nós vivemos, o Senhor revelou 2 pontos. O espírito e o corpo são a alma do homem. Você pode ler isso no Doutrinas e Convênios, na seção 88, versículo 15. Uma verdade atual e eterna é a de que o corpo e o espírito constituem nossa realidade e identidade. Quando o corpo e o espírito estiverem inseparavelmente unidos, poderemos receber a plenitude da alegria. Quando estão separados, é-nos impossível receber essa plenitude. Lê lá também Doutrinas e Convênios, na seção 93, versículos 33 e 34. A necessidade de ter um corpo. O plano do Pai Celestial tem por objetivo orientar seus filhos, ajudá-los a alcançar felicidade e levá-los em segurança de volta à presença dele com um corpo ressurreto e exaltado. Vocês sabiam disso? Um corpo ressurreto e exaltado. Olha a importância. Lúcifer trabalha para deixar os filhos de Deus confusos e infelizes e para impedir seu progresso eterno. O principal objetivo do pai das mentiras, que é Satanás, é tornar-nos, abre aspas, tão miseráveis como ele próprio. Fecha. Está em 2 Néfio, capítulo 2. No livro de Mormons, 2 Néfio, capítulo 2, versículo 27. Isso é o objetivo de Satanás, tornar-nos tão miseráveis como ele é miserável. Empenha-se para deturpar os elementos do plano do Pai que ele mais odeia. Satanás não tem um corpo e seu progresso eterno foi interrompido. Assim como a água que flui do leito de um rio é contida por uma represa. O progresso eterno do adversário cessou por ele não ter um corpo físico, devido à sua rebelião. Lúcifer negou a si mesmo todas as bênçãos e experiências mortais que são possíveis graças a um tabernáculo de carne e osso, graças a um corpo. Ele não pode aprender as lições que só um espírito com corpo é capaz de aprender. Vocês sabiam? Não pode casar-se nem desfrutar as bênçãos da procriação e da vida em família. Por isso que ele tenta o divórcio. Não pode vivenciar a realidade da ressurreição literal e universal de toda a humanidade. Ele não pode. Um dos mais fortes significados da palavra condenada, a palavra condenado, conforme figura nas Escrituras, evidencia-se por essa incapacidade de continuar a desenvolver-se e de tornar-se semelhante ao Pai Celestial. Uma vez que o corpo físico é um elemento tão importante no plano de felicidade do Pai e em nosso desenvolvimento espiritual, não admira que Lúcifer procure frustrar nosso progresso, tentando-nos a usar o corpo para fins iníquos. Uma das maiores ironias da eternidade é a de que o adversário, que é miserável justamente por não ter um corpo físico, procure seduzir-nos e tentar-nos a partilhar de sua desgraça, utilizando o nosso corpo de modo impróprio. Por isso, tome cuidado. A própria ferramenta que ele não tem e não pode usar, torna-se assim o alvo principal de seu empenho em levar-nos à destruição física e espiritual, à procriação, poder de procriar. O adversário tenta influenciar-nos tanto a fazer mau uso de nosso corpo físico, como a subestimar a importância desse corpo físico. É importante que reconheçamos e combatamos esses dois métodos de ataque. Quando qualquer filho do Pai Celestial faz mau uso de seu tabernáculo mortal, seja quebrando a lei da castidade, usando drogas ou substâncias que viciam, desfigurando, deformando a si mesmo, ou adorando o falso ídolo da aparência, o narcisismo.
aparência física, a sua própria aparência, ou também a aparência de uma outra pessoa, de um líder de uma banda, de um ator, atriz. Satanás se deleita quando acontece isso. Para nós que reconhecemos e compreendemos o plano de salvação, qualquer forma de profanação do corpo constitui rebelião e uma negação de nossa verdadeira identidade como os filhos de Deus. Gostaram? Meditem sobre esse vídeo e meditem que é interessante.